Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, todos aqui presentes e que nos encontram de forma online. Sejam todos bem-vindos à Sociedade Luz, Paz e Caridade. Antes de começar a nossa palestra pública de hoje, eu tenho alguns avisos. No mês de março, agora, já se iniciam os nossos estudos sobre a doutrina espírita. Então, quem quiser se concretizar nos estudos, pode falar comigo ou com alguém da recepção que a gente vai inscrever. Todos os estudos acontecem durante a semana e eles são de forma presencial, então a gente já consegue fazer isso no momento. Também temos a nossa reunião toda quinta-feira, que é um Evangelho no Lar. Ele ocorre de forma online, onde nós trazemos Jesus no nosso Evangelho ao nosso lar. E aí, para isso, é só pedir ingresso no WhatsApp pelo Facebook, tá? É bem simples. E na hora é às 21 horas, toda quinta-feira. E também temos a nossa oração matinal, que ocorre às 9 horas, transmitido também pelo Facebook. É ótimo para harmonizar e iniciar o dia com um bom vigor. Então, quem quiser mais informações, pode vir falar comigo ou na recepção, tá? Bom, para iniciar nossos trabalhos de hoje, vamos começar com a nossa oração. Peço a todos que levem o pensamento, concentrando a nossa paz interior e visualizando o Mestre Jesus. Senhor Deus, Todo-Poderoso, estamos aqui lhe agradecendo por mais essa semana que se decorreu e pedimos que todos os conhecimentos que aqui formos disponibilizados nos sejam gravados em nossos espíritos. Agradecemos também toda a possibilidade que temos de aplicar estes conhecimentos no nosso dia a dia. Dai-nos paciência, amor e muita caridade na nossa próxima semana. Assim, damos início às nossas atividades de hoje. Que assim seja. Hoje vamos falar sobre muito será dado a aquele que muito recebeu. O nosso palestrante hoje é o trabalhador Paulo Salerno. Muito bem-vindo, seja... Renato, à vontade. boa noite a todos que aqui estão presentes, muito boa noite aos nossos irmãos que estão nos assistindo pela plataforma Facebook. Esta é uma atitude que nós precisamos introjetar em nossos comportamentos de todos os dias. Isto é, aquilo que aprendemos não pode ficar só na área do conhecimento. É necessário colocar em prática. E é isso que viemos ao centro espírita muitas vezes para conhecer. Mas poucas vezes nós fazemos bom uso desse conhecimento, aplicando em nós. Muitas vezes nós queremos aplicar nos outros. Então precisamos ter autodisciplina para entendermos que todo esse conhecimento que a doutrina espírita nos passa é para nós. Não são para aqueles a quem nós estamos pensando. Se assim não fosse, nós estaríamos aqui numa ação sem nenhum efeito. E para nós trabalharmos esse assunto de hoje, vamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, nos itens 10 a 12. Esse capítulo tem o título Muitos chamados e poucos escolhidos. Ele se refere
muito a nós que estamos na doutrina espírita, mas também se refere a todas as outras criaturas que buscam a espiritualização, buscam construir em si uma espiritualidade, um conhecimento, para não ficar circunscrito somente nas coisas desse mundo. Entender que somos seres espirituais antes de mais nada. Estamos, momentaneamente, em um corpo físico perecível. Esse capítulo, então, vai trabalhar a parábola do festim das bodas, a porta estreita, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, muito se pedirá àquele que muito recebeu, que será a reflexão que iremos fazer hoje, e contém ainda a instrução dos Espíritos, onde eles falam em dar-se-á àquele que tem. E pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Então é um capítulo muito útil para que nós possamos nos aquilatar, medir até que ponto eu já compreendo e coloco em prática essa doutrina, esse conhecimento. E o item 10, que é um registro de Lucas, no capítulo 12, versículo 47 e 48 do seu Evangelho, assim se expressou Jesus. O servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. No Livro dos Espíritos, na questão 560, Kardec interroga esses irmãos benfeitores na seguinte expressão: tem atribuições especiais cada espírito, cada ser vivente, cada espírito humano? Resposta: todos temos que habitar em todas as partes e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Significa dizer que hoje estamos aqui, absorvendo conhecimento, desenvolvendo um pouco a nossa inteligência, trabalhando as nossas qualidades morais. Mas isto é temporário. Já viemos de outras encarnações, já passamos por outros corpos, já tivemos outras profissões, outras nacionalidades, outros planetas, já experimentado por nós. Em cada momento deste da nossa existência, da nossa vida espiritual, vamos adquirindo conhecimento. Só estamos aqui justamente porque estamos na necessidade de aprender. Talvez inconscientemente vocês não tenham, ou conscientemente, desculpe, tenham essa percepção. Por que estou aqui? Por que vim hoje à Casa Espírita num feriado? Ah, vou lá para receber um passe, para ver se os benfeitores me ajudam. Ótimo. Já é um bom motivo, mas esse não é o principal. O principal é nos apropriar do conhecimento que a doutrina espírita nos expõe
todas as oportunidades, não só através da leitura, mas das exposições doutrinárias, de um vídeo que se assiste, de um filme, de um encontro, nós vamos nos capacitando. Mas chegará o dia que iremos vir ao centro espírita ou a um templo religioso qualquer para beber conhecimento. Não iremos procurar esses locais para atender às nossas necessidades físicas. Estou com dor aqui, doente ali. Pedir por alguém. Iremos para nos capacitar. E essa capacitação deve ter uma consequência. Isto é, terei que fazer uso desse conhecimento. E quando nós assim não fazemos, ainda nos assemelhamos aos fariseus da época do Cristo, que tinham a pretensão de conhecer toda a lei, ditavam normas, mas não realizavam o conhecimento que eles detinham. Então nós precisamos, com uma certa urgência, fazer uso desse conhecimento. Por que digo isso? Porque estamos numa transição planetária, deixando o mundo de provas e expiação para trás, construindo um mundo regenerador. Esse mundo regenerador não está fora de nós. Ele está dentro de nós. Então, no mundo regenerador, se eu não estiver regenerado, não poderei participar desse mundo. E porque não poderei participar desse mundo, terei que ser transferido para um mundo que comporte as minhas vibrações, que atenda àquilo que eu trago dentro de mim, aquilo que eu construí em mim. Portanto, não são as coisas aparentes que importam, mas o que importa é o nosso comportamento espiritual, a nossa disciplina espiritual, o nosso autoconhecimento. Naturalmente que nós não vamos nos conhecer por inteiro em uma encarnação. Aliás, até hoje ainda nós não nos conhecemos por completo e temos talvez milhares de reencarnações. Não só aqui na Terra, mas em outros orbes. Então, se queremos herdar a Terra, conforme Jesus afirmou, que somente herdarão a terra os mansos, os puros de coração, aqueles que se transformaram, aqueles que se preocupam um pouco com o outro, aqueles que aliviam a aflição deste ou daquele, aquele que leva uma boa palavra para quem está necessitando, aquele que faz uma admoestação a quem está tomando uma atitude equivocada. Tudo isso faz parte da nossa conduta. No item 11, João, no capítulo 9, no versículo 39 a 41, vai assim se expressar, recolhendo o ensinamento do Cristo. Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Parece uma incoerência. Alguns fariseus que estavam com ele
ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós, então, somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado, o erro. No início, nós falamos que aquele que não tenha sabido da vontade do seu Senhor é menos responsabilizado. Mas aquele que já sabe será mais responsabilizado. Então, o conhecimento que nós estamos adquirindo terá consequências, boas ou más, conforme nós utilizarmos. Não podemos dizer que não conhecemos. Então, se conhecemos é porque não somos cegos. E se erramos, é porque a imperfeição ainda está conosco. Aqui diz pecado, mas é a imperfeição. A forma desequilibrada de agirmos com os outros. Tudo parte de nós. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. Olha que maravilha! Como eu falei, viemos à Casa Espírita hoje nesse feriado. Outros estão aqui nos assistindo pela plataforma, em número de 25. Portanto, se aqui estamos, é porque estamos sedentos de saber. Queremos aproveitar esses momentos para nos enriquecer, para que nós possamos nos transformar em criaturas melhores, abandonar o homem velho e construir o homem novo. Esse homem novo é o homem bom, justo, afável, aquele que ama, que perdoa, que compreende, que cumpre a lei de Deus na sua integralidade. Quem de nós pode dizer que já cumprimos a lei de Deus na integralidade? Quantos equívocos nós temos por dia? O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se, nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga a respeito. Que conselhos os espíritos nos dão? A começar pela obra da doutrina espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo é um deles. Temos mais 5 obras. Temos também as suas manifestações, que são realizadas através de mensagens diversas, que são apresentadas através de reuniões mediúnicas. Temos uma infinidade de livros para ajudar nós a compreendermos a mensagem do Cristo. Cristo nada escreveu, mas ele deixou o seu exemplo. E esse exemplo para nós é preciso ser decodificado. Por isso temos já a doutrina espírita, que é a codificação dos ensinamentos dos espíritos por orientação de Jesus, e temos uma série de milhares de títulos de livros, de assuntos, para nos dizer como agir conforme Jesus nos ensinou pelos seus exemplos.
Quantos de nós leem uma passagem do Evangelho e acha lindo? É um bom começo, achar lindo uma passagem do Evangelho. Mas nós não podemos parar aí. Nós temos que fazer uso, e bom uso, desse conhecimento. Porque se nós já conhecemos e não praticamos, seremos cobrados. Como diz ali no texto evangélico, seremos punidos. Quem nos punirá? A nossa consciência. Eu sabia e não fiz. Se não tivermos essa consciência desperta agora, ela será despertada após a nossa desencarnação. Cedo ou tarde, estaremos a braços com a nossa consciência. E não teremos a quem imputar os equívocos. Porque muitas vezes aqui entre nós dizemos, eu errei porque isso ou porque aquilo, estava nervoso, estava isso, estava daquela outra forma. Ou porque alguém me induziu, disse isso ou disse aquilo. Isso é só uma maneira da gente se enganar. Mas quando fora desse corpo físico e com a consciência um pouco mais desperta, não há como negar que somos os únicos responsáveis pela nossa desdita ou pela nossa felicidade ou alegria. Comenta Kardec, é assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Muitos de nós vamos aos templos religiosos carregando a nossa consciência atormentada. Muitos vêm aos centros espíritas para trazer as suas lutas com as ações de espíritos menos nobres que estão trazendo a essa criatura dificuldades, causando dificuldades a ela. E muitas vezes as criaturas dizem, eu estou sendo perseguida por espíritos, tudo que faço não dá certo, eles não me largam de mão, eles me odeiam. Raríssimos são aqueles que dizem, olha, eu estou buscando harmonia para mim, não estou conseguindo lidar com os assédios que eu permiti ser assediado. Não estou conseguindo lidar com estas intercorrências dos espíritos malfazejos que estão atrapalhando a minha vida. Venho pedir socorro para que vocês me ajudem a me libertar. Não desse espírito, mas das minhas misérias morais. Porque são essas misérias morais que abrem o campo à ação desses espíritos malfazejos. Muitas vezes eles não são contra nós, nem são inimigos, mas eles veem no nosso pensamento, nas nossas atitudes, no nosso padrão vibratório, alguém que lhes é favorável. É como a casa, o nosso lar. Só entra no nosso lar quem nós permitirmos. Então, a nossa consciência é um lar sem portas, ou as portas estão escancaradas. E aí eles se aproveitam
e agem sobre nós negativamente, porque é o que eles sabem fazer e muitas vezes eles necessitam disto, porque no seu grau de imperfeição, vê em nós alguém que lhes sirva de suporte para atender às suas imperfeições. Os vícios que nós muitas vezes desenvolvemos, seja ele qual for, não praticamos sozinhos. Nós estaremos nestas condições sendo assessorados por espíritos de igual padrão vibratório, que se deleitam naquele vício que nós temos. Então eles vêm e se conectam a nós. E essa conexão, naturalmente, que nós vamos identificar. Talvez não conscientemente, mas no inconsciente saberemos que não estávamos sozinhos. Então é preciso que nós apliquemos também uma outra máxima do Cristo, que é identificar a situação, vigiar as circunstâncias que essa situação está apresentando e orar. Orar para que nós, pela uma oração sincera, possamos atrair os espíritos bons. Porque esses espíritos equivocados não suportam a vibração dos espíritos bons. Eles não suportam uma oração com unção fervorosa e naturalmente que se afastam. Nós não precisamos expulsar ninguém. Basta mudar o nosso padrão vibratório. E eles não nos procurarão mais. Mas veja, sabemos disso. Mas quando não realizamos, mais nos será cobrado. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Quanto mais conhecemos, isto é, desenvolvemos maior capacidade de raciocínio e, portanto, de julgamento e escolha, mais condições temos de perceber e compreender as diversas influências que nos chegam. E aí, optar entre elas. Sigo as boas, sigo as más. Por isso mesmo se pedirá àquele a quem muito se houver dado. Essa opção é nossa. Poderemos ter assessores que nos instigam a optar pelo bem ou a optar pelo mal. Às vezes num conjunto. E quantas vezes nós optamos pelo mal? Quando nós buscarmos, portanto, a compreensão e fazer bom uso desse conhecimento, nós vamos nos libertando. Emmanuel, no livro O Espírito da Verdade, assim fala: esta simples indagação do Senhor. Qual é a indagação do Senhor? Que buscais? Essa simples indagação do Senhor aos 2 discípulos que o seguiam é dirigida presentemente a todos os lidadores do Espiritismo,
diante da boa nova renascente no mundo. A cada criatura que desperta em mais altos níveis da fé raciocinada, soa a interpelação do Senhor como sendo convite às obras em que se afirme a caridade real. Segue o benfeitor. Assim, escuta no íntimo, em cada lance das próprias atividades, a austera palavra do condutor divino, convocando-te à coerência entre o ideal e o esforço, entre a promessa e a realização. Analisa o que fazes, observa o que dizes, medita em torno de tuas aspirações mais ocultas. Que resposta forneces à indagação do Senhor? Que buscais? Quem segue o Cristo, vive-lhe o apostolado, serve, coopera e caminha avante, sem temor ou vacilação, lembrando-te de que o Verbo da verdade incide sobre nós cada dia, perguntando incessantemente: que buscais? Qual o significado desse ensinamento? A quem muito foi dado, muito será pedido. Qual o significado desse ensinamento? Muito se pedirá a quem muito foi dado. Essas palavras indicam que aquele que muito sabe tem maior responsabilidade, comparado aos que nada ou pouco sabem. Nesse sentido, quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratica, torna-se certamente culpado, porque nada poderá alegar em seu favor no tribunal da própria consciência. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido. Mas, em compensação, aos que houverem aproveitado, muito será dado. Aí está o nosso amorável Cristo para nos sustentar nessas lutas que empreendemos dentro de nós. Porque o homem velho ainda está presente. O homem novo é uma construção ainda a ser realizada. Mas já sabemos que precisamos modificar esse homem velho para que ele se torne alguém bom, caridoso, fraternal, harmonioso. Então, pelo nível de conhecimento que já alcançamos, para finalizar o nosso encontro, bem como pelos reiterados apelos dos benfeitores espirituais, para que retifiquemos nosso caminho, já estamos aptos à transformação, a dar vez a esse homem novo, o homem renovado, o Filho do Homem, de assumirmos nossa condição de herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo. Vamos encontrar essa passagem em Romanos, capítulo 8, versículo 17. Não se justifica mais sermos pegos de surpresa, se o apelo à vigilância é tão claro nas mensagens evangélicas e dos bons espíritos. Pensemos, meditemos, sopesemos os nossos ímpetos, os nossos sentimentos, as nossas vibrações, as nossas paixões, porque tudo isso nós temos para trabalhar aquelas que já não queremos mais como companhias nossas, como expressões nossas nas nossas relações interpessoais. Muito nos será pedido, porque muito já recebemos. Foi um privilégio estar aqui.
Agradeço todos vós que estão aqui presentes em nossa sede, todos vós que estão nos acompanhando nesta plataforma do Facebook, desejando muitas bênçãos a cada um e a todos aqueles a quem estamos endereçando os nossos pensamentos. Até o nosso próximo encontro. Boa noite. Muito obrigada pela palestra. Espero que todos reflitam bastante e guardem alguns pensamentos para mais tarde. E reiterando o convite, nossos grupos de estudo reiniciaram as atividades presenciais na casa. Então tem desde o básico até o avançado. Quem quiser mais informações pode vir falar comigo ou na recepção aqui da casa. Tem virtual. Tem virtual também. Todos os estudos são presenciais, mas também tem no virtual. Então, podem vir falar com a gente que nós passamos todos os horários e dias que eles ocorrerão. Peço aos passistas que se posicionem. Quem tiver uma água que queira deixar para ser magnetizada, pode deixar próximo a si. Todos aqui vão receber o passe coletivo devido à Covid. E todos em casa, peço que elevem o seu pensamento a Deus e assim possam receber todas as energias também. Irmãos, vamos concentrar e elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus e ao Deus Todo-Poderoso. Senhor de infinita luz, guiai-nos para uma luz maior. Mostrai o caminho do amor e da caridade. Façais com que todos os conhecimentos que adquirimos aqui ou em qualquer outro lugar sobre nós mesmos e sobre as nossas qualidades e imperfeições sejam gravados em nossos espíritos e que assim possamos aplicá-los em nosso dia a dia. Reivindicar todas as possibilidades que nos apresentam para testar se esses erros foram realmente consertados. Agradecemos por toda a paixão que foi nos dado, toda a oportunidade que foi nos dada e pedimos, como sempre, muita luz e harmonia para que possamos ser resignados diante de todas essas provas. Senhor, elevamos o nosso pensamento e vamos orar e vigiar durante todos os nossos dias. Que assim seja. Agradecemos a todos pela presença aqui, tanto presencial quanto online, e peço a todos que, caso tenham alguma dúvida, venham retirar todas elas conosco. Tenham todos uma boa noite e que voltem muito em paz para os seus lares. Está escondido. Sim. Sabia?